Senhor, eu gostaria de convidar aqui nosso irmão, reverendo Flávio Alexandrino, da Igreja Presbiteriana de Gaceropédica, que está na região e veio nos abençoar hoje, ser usado por Deus aqui neste local. Deus te abençoe. Olá, meus amados, graça e paz. Que bom poder compartilhar a palavra do Senhor, e é um grande privilégio, é uma grande honra poder estar aqui, Agradeço o convite dos irmãos do conselho e trago também um abraço da Igreja Presbiteriana de Seropédica, na pessoa também do seu conselho. Vamos então refletir na palavra do Senhor, vamos nos pôr em pé mais uma vez e abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6, e vamos ler de forma alternada os versos 15 ao 23. É um texto bem conhecido. Romanos capítulo 6, versos 15 ao 23. Leitura alternada, diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir e justiça, para a santificação. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, todos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que está aberta. Nós a lemos e nós rogamos ao teu Santo Espírito, aquele que inspirou estas palavras, que abra o nosso entendimento, para que possamos compreender, aplicá-la no nosso viver, lembrando sempre que o Senhor deve crescer e eu diminuir, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. A nova humanidade em Cristo é formada justamente por um modelo de vida baseado na verdade, que é justamente o resultado da ressurreição libertadora de Cristo. Paulo está falando aqui de uma nova condição. Essa nova condição do ser humano em Jesus Cristo deve, na realidade, produzir uma nova ordem social com plena justiça. Essa é a condição e o alvo da vida cristã. Paulo nos exorta a olhar para essa possibilidade, nos admoestando a buscarmos esse novo estado como resultado de Cristo em nós. Deve haver uma mudança. Eu não posso dizer que estou em Cristo e continuar da mesma forma que estava antes, de me chamar, de me apresentar, de me denominar como cristão. Paulo então propõe um contraste entre o mundo que vivemos, que se corrompe por causa do pecado, que degenera a criação, como ele vai fazer isso contrastando com a nova vida que agora o Espírito Santo nos dá, que faz
toda a natureza ansiar pela manifestação dos filhos de Deus. Ele escreve isso no capítulo 8. Isso nos leva a compreender com clareza a parte final da carta, em que ele, depois de fazer uma profunda reflexão, tratando da questão da queda, tratando da responsabilidade do homem, tratando da manifestação da graça e da misericórdia de Deus, Paulo vai explodir uma doxologia lá no finalzinho do capítulo 11, a partir do verso 33, com a profundidade da riqueza, quanto da sabedoria do conhecimento de Deus. Para Paulo não tinha como vislumbrar todo esse aspecto do amor de Deus revelado em Cristo Jesus e não ter na sua vida esse glorificar o Senhor, essa doxologia. E ao propor esse contraste entre a antiga vida e a nova vida, ele vai afirmar de maneira categórica a necessidade de que o novo estado dos crentes, que é um estado de luta, é um estado de luta, de constante luta, contra a conformação com esse século e de busca por uma profunda transformação da mente, para que de fato vivamos de acordo com a vontade de Deus, experimentando o mundo a partir da perspectiva de Deus, não mais da perspectiva terrena. O texto que nós lemos é parte desse contraste. Aliás, todo o capítulo 6, Paulo vem trabalhando para chegar nesse clímax, essa parte, esse finalzinho do capítulo 6 que nós acabamos de ler. E aqui, tudo aquilo que Paulo vai apresentar propõe justamente esse contraste entre a sociedade dominada, uma sociedade que é serva do pecado, que produz injustiça, com aquela pretendida e estabelecida sobre a obra da graça e da justiça decorrente de uma vida de obediência. E aí, quando a gente lê esses versos, do 15 ao 23, que é justamente a conclusão de um argumento simples. Paulo vai dizer, olha, a graça é mais poderosa que o pecado, e portanto não há razão alguma para não crermos e buscarmos um modo de vida baseado na graça. Nos versos 12 ao 14, ele diz que esse novo reino produz um novo tipo de homem, o homem ressurreto. E esse modelo de vida ressurreta não pode ser superado pela vida do ímpio dominada pelo pecado. Paulo está dizendo, olha, existe uma diferença e essa diferença precisa ser gritante, ela precisa ser marcante. É necessário que quando se olhe para aquele que se diz convertido, ele precisa apresentar em todos os aspectos da sua vida, e eu não estou falando de perfeição, mas ele precisa apresentar em todo aspecto da sua vida essa transformação. Precisa aparecer. Eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes e que contrariava os valores do reino. Esse poder da vida ressurreta é o resultado direto da obra da graça redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua própria ressurreição. Quando nós somos regenerados, o velho homem precisa morrer. E aí interessante, Paulo vai usar uma expressão, nova criatura, na verdade, a expressão do grego é nova criação, mas tudo bem, a gente pode caminhar aqui para a questão nova criatura, mas é como se ele nos refizesse, nos dando esse novo viver. Paulo fala isso quando escreve os Efésios, lá no capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos. Isso quer dizer que a vida que levávamos antes era uma vida de morto, mas agora eu preciso levar uma vida de vivo. Eu preciso trazer esse aspecto da ressurreição de Cristo aplicada na minha vida como uma vida ressurreta. Eu não posso deixar para viver os aspectos do reino apenas quando eu estiver lá. Eu preciso começar a viver ele aqui, já, a partir do momento que eu encontro Cristo, ou usando a nossa teologia, a partir do momento que ele nos encontra, eu preciso viver essa nova realidade de vida. Essa nova sociedade ressurreta é o padrão que devemos buscar e fazer valer na nossa vida, ainda que possamos confessar, como ele próprio confessa, desventurado homem que sou. A gente precisa crer e viver sob o poder e influência da obra do Espírito Santo como filhos de Deus.
o nosso texto ele propõe uma pergunta. Paulo começa com uma expressão muito forte. Talvez a tradução em português não traga a força daquilo que está no grego. Ele pergunta, e daí? É como se ele estivesse sugando o público quando ele está falando. É como se as pessoas estivessem debochando, sendo cínica com relação à nova vida. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo está falando, olha, vocês estão barateando a graça. Vocês não podem levar a vida assim. Encontrar o Cristo é necessário que sejam transformados. É necessário que vivam uma vida de santidade. A gente entende que é um processo, isso não acontece de uma hora para outra. Mas ele trabalha isso numa sequência tão impressionante, que ele vai falar sobre esses aspectos. Olha, você não pode se conformar com esse mundo, é necessário que o seu corpo seja apresentado. Ele vai usar uma linguagem sacrificial lá do Antigo Testamento, como se nós devêssemos não agora apresentar um sacrifício cruento no altar. Nós não temos mais altares. O altar é no nosso coração, mas a gente apresenta isso como sacrifício vivo. Como algo que agrada de fato ao Senhor. E essa pergunta, ela é uma acusação. Paulo está propondo uma questão cuja resposta só pode ser uma: de modo nenhum. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E aí ele explode o soco o ponto e diz: de modo nenhum. Isso é um absurdo. Um crente não pode pensar isso. É interessante quando a gente começa a trabalhar esse aspecto da doutrina da eleição, da predestinação. Alguns cínicos vão falar assim: ah, pastor, mas se esse negócio é verdade, isso quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não vou para o inferno mesmo. Isso é pensamento de cínico. Um convertido não pensa desta forma. Ele olha com compromisso, com responsabilidade, ele olha com tristeza por causa da vida pregressa, ao mesmo tempo que é tomado também pela felicidade de que agora está debaixo da graça. E ele olha com temor e tremor para esse Senhor da graça, porque nós só estamos diante do Senhor, nós só podemos prestar o culto que nós estamos prestando por causa daquilo que Cristo fez. Cristo não me aceita do jeito que eu sou. Às vezes a gente fala isso, né? Parece piedoso, a gente fala para nós, olha, Cristo, ele nos aceita por causa daquilo que Cristo é. É somente por isso. Não tem nada em nós que agrada ao Senhor, a não ser a marca de Cristo. Eu acredito que Paulo não queira que os crentes pensem que a nova vida é apenas um estado, mas deseja que eles a percebam como uma missão, como uma tarefa a ser cumprida. É como se ele perguntasse: o que precisamos buscar viver um novo padrão de justiça, de vida ressurreta? E é olhando para isso que nós vamos refletir nesse momento sobre alguns aspectos. Vamos buscar esse tipo de reflexão, olhando para o texto que nós lemos nesta noite. Então vamos começar perguntando: por que precisamos viver os valores do reino? Em primeiro lugar, porque nós fomos libertos justamente para isto. Interessante essa vida, porque você antes era escravo do pecado, agora você é servo do Senhor. Não existe outra posição nessa vida, não existe neutralidade nessa vida, não existe a posição em cima do muro. Aliás, alguém disse há muito tempo atrás que em cima do muro já é de Satanás. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo, porque a palavra servo é escravo. Doulos, lá no grego, é escravo. Né? Essa argola, né, que o ministro usa aqui é argola de escravidão. Isso aqui não quer dizer que eu sou uma autoridade eclesiástica, quer dizer que eu sou escravo de Cristo, eu sou servo dele. E nós fomos libertos justamente para isso. E viver a vida cristã não é percorrer um caminho retilíneo. Quem dera, né? Se na conversão a gente se livrasse de tudo, não tivesse mais nenhum tipo de inclinação. O presbítero Leonardo falou um pouco disso aqui. A gente tem muitas lutas.
Tem muitos crentes lutando por coisas sérias na sua vida. Ah, pastor, mas vai ver que ele nem é crente. Nós não podemos julgar isso. Temos que interceder, orar, ser ombro a ombro com ele, para ajudar ele a trilhar esse caminho da santificação. Há crentes que se permitem louvar a Deus, sendo um precioso instrumento para a obra de Cristo, mas também acaba por oferecer aí a sua vida, o seu corpo aos seus membros, para serem instrumentos de piedade, quando em outros momentos parecem dominados pelo pecado. Então são capazes de dar do seu tempo para contribuir, dando aula na escola dominical ou participando de qualquer outro ministério, mas vão para as suas casas, se tornam intolerantes, se tornam cruéis com a sua família, ou ainda são capazes de santificar parte da sua renda entregando o dízimo. Mas são pessoas que oprimem empregados, são pessoas que são desonestas com o seu trabalho, tudo por causa do dinheiro. Foram libertos em algum aspecto da sua vida, mas tem outro aspecto que ainda exige libertação. O apóstolo Paulo então propõe uma reflexão a partir dessa pergunta: e daí a gente pode viver no pecado só porque a gente tem a segurança da graça? E a resposta é óbvia: de modo nenhum. Vocês não podem fazer isso. Precisamos lembrar que fomos libertos da escravidão, do pecado, para uma vida nova em Cristo. O verso 16 a 18 que nós lemos fala assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. É uma coisa extraordinária, deliciosa que tem na palavra do Senhor, são as adversativas, né? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. É porque a palavra do Senhor ele apresenta o nosso estado, mas ele não nos deixa naquele estado. O texto fala de consciência da própria liberdade. Paulo deseja com isso que tenhamos consciência dessa liberdade que temos recebido. E aqui, né, ele vai usar um verbo lá no grego, né, que é traduzido como ser entregue, né, mas a ideia é como se a gente fosse levado, como se a gente fosse conduzido. Ele está enfatizando a ideia de que Deus nos tomou para si, nos trouxe para Ele, nos conduziu até Ele, para sermos servos da justiça e não mais servos do pecado. Ele afirma que é uma obra da graça, porque não fomos nós que nos levamos, não foi a minha vontade que olhou para a minha vida e falou assim: eu não posso mais continuar levando a vida que eu levo, eu preciso me apegar a alguma coisa, já sei, eu vou para Cristo. Não foi isso. Na realidade, eu nem queria. Se não fosse o poder da regeneração, do Espírito Santo agindo em mim, me transformando em nova criatura, tirando dos meus olhos as escamas e fazendo com que eu vislumbrasse a luz e a graça, não estaria em Cristo. Essa nova forma de doutrina é uma nova percepção da vida e da realidade. E a gente precisa olhar para isso com muita alegria e com muito apreço. Eu preciso lembrar disso todo dia. Eu não posso deixar que essa experiência caia na vala dos comuns. Precisamos viver o padrão da justiça do reino, porque fomos libertados para isso. É o primeiro aspecto que Paulo considera. Mas há ainda outro aqui. Mais uma vez, a indagação de Paulo nos faz pensar por que precisamos viver os valores do reino. Em segundo lugar, porque é a única forma de vivermos no mundo onde a morte não é final. A morte não é final. Um outro aspecto que Paulo vai trabalhar nesse texto é justamente o resultado da vida sobre o domínio do pecado. E ele diz: olha só, o fim disso é morte. Não tem outro. O fim disso é morte.
nós não teremos muita dificuldade de entender isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Escravo do pecado, só fazendo as coisas que te conduzem ao pecado, é morte. Basta olhar para o mundo ao nosso redor, basta a gente perceber que realmente estamos vivendo em um mundo marcado pela presença sombria da morte em todos os sentidos. Está cada vez mais difícil viver nesse mundo. Nós estamos num mundo que tem se aperfeiçoado em ser inimigo, em ser contrário às coisas de Deus. Está difícil para a igreja. Está difícil para o camarada ser crente até na igreja, porque tem igreja que não tem mais voz profética, tem igreja que não mais contempla a ideia do pecado, ou quando contempla se cala, não levanta sua voz, não confronta. Ah, pastor, se a gente ficar falando disso, as pessoas vão embora. O texto bíblico vai dizer: saindo do nosso meio, porque não era dos nossos. Mas não é necessário ser assim. E também a gente não precisa ir longe para ver a morte trazendo a sua sombra sobre a humanidade. E alguns, infelizmente, não precisam nem sair de casa para ver a sombra da morte. É só olhar as notícias. Todo dia parece uma repetição. Parece não, é um padrão. É violência, é morte, são golpes, coisas terríveis que você não imagina que um ser humano é capaz de praticar. Hoje o ser humano nem precisa mais da figura de Satanás. E talvez se a gente pudesse especular, talvez Satanás esteja olhando e falando assim: caramba, eu nunca pensei nisso. Como a mente do ser humano é rica em pensar coisas ruins e em fazer coisas ruins. Não se trata sobre uma questão de educação ou de pobreza, que muita gente acha que se resolve fazendo obras sociais, ampliando a educação. Não, isso é bom, a sociedade precisa, mas isso não transforma a sociedade. O pecado não é uma questão social, o pecado é uma questão teológica. Tem uma expressão de Victor Hugo que diz que se nós construirmos mais escolas, não será necessário construir tantos presídios. Conversa! Você vai precisar construir presídios para pessoas com curso superior, porque as pessoas vão continuar fazendo maldade, apesar da educação, apesar da instrução, apesar da informação. O cara pode ser pós-doutor. Se ele não for transformado, a mente dele vai estar voltada para as coisas ruins. No capítulo 1, Paulo apresenta uma série de acusações sobre essa sombra. Como ela é decorrente da iniquidade do homem. E aqui a gente está retomando o assunto. No verso 19 fala como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. E assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim vocês agora oferecem os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. É necessário que se pense os marcadores. Eu fazia isso, agora eu fui transformado, não posso mais fazer. Paulo vai dizer: falo como homem por causa da fraqueza. Paulo está consciente da nossa condição humana, caída, e ele pede aos crentes que compreendam isso também. Ele diz que não podemos nos enganar. Se nós não cuidarmos, teremos as mesmas práticas daqueles que vivem como escravos do pecado. Paulo não ignora a nossa condição. Quando a gente trata disso, quando a gente confronta isso, quando exortamos a igreja com relação a isso, não estamos ignorando essa condição. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, logo no início, ele fala sobre a ideia do consolo. Nós somos consolados para sermos consoladores. E a expressão também é tremenda.
porque ele está usando a mesma expressão que é aplicada ao Espírito Santo. É a mesma expressão. A expressão do Paráclito, do Consolador, não é apenas alguém que oferece um ombro para a gente encostar e chorar. A expressão lá em Coríntios, paracarela, né? Vem de Paráclito, é de alguém que anda de um lado junto da outra enquanto ela está passando por aquela dificuldade. Ela não somente é o ombro ali, mas também os braços, as pernas se for necessário, os bens se for necessário. Então a igreja, como uma comunidade de fé, ela precisa ser de fato suporte para os outros. Você entende que alguém está fraco? Seja suporte para ele. Seja paracarela, seja consolador. Ande juntos. Porque nós não ignoramos a questão humana que nos cerca, essa fraqueza. Porque apesar de regenerados, continuamos pecadores, numa luta constante contra o pecado, até que Jesus volte, ou sejamos tomados ou levados à presença dele. Paulo fala também sobre impureza e maldade para a maldade. Ele faz os crentes pensarem que essa rotina de impureza e maldade para a maldade é um caminho natural. Às vezes a gente fala isso, a gente deveria botar pimenta na boca, quando a gente fala esse negócio. Errar é humano. Não é. Não é. Aliás, quanto mais distante de Cristo, menos humano nós somos, porque Cristo é o padrão da humanidade. A perfeita varonilidade. Ele é o padrão perfeito de ser humano. É para ele que devemos olhar. Então, quanto mais erramos, menos humanos nós somos. E às vezes se conforma, não, mas errar é humano. Às vezes a gente até ri, mas isso é triste. Isso é trágico. Ele quer que os crentes estejam em alerta. Paulo quer que os crentes vivam em atenção redobrada, que assumam uma postura, que tenham uma posição. Que as pessoas saibam aquilo que você crê, aquilo que você sustenta. Ele vai dizer, oferecei agora para servir minha justiça. Paulo está indicando aqui uma necessidade, uma urgência, de uma postura de entrega e de busca, de uma maneira diferente de viver. O conceito que ele está usando aqui de justiça tem como ênfase um modo de vida justo. E qual é o padrão, mais uma vez? É de Cristo. Ou seja, ele está propondo que a vida cristã ressurreta deve ter uma marca de mudança baseada em uma nova conduta que implica em algo que ele vai chamar no final de santidade. E ele volta à expressão pecado e santificação. Ele vai trabalhar esse binômio. E esse conceito de santificação e pecado, que Paulo propõe aqui, é no desejo que sejam vistos de uma maneira prática, do dia a dia. Às vezes a gente lança um padrão e joga em um padrão distante, fala, esse é o meu alvo. Mas tem coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, na nossa prática, no nosso cotidiano, que vai mostrar aquilo que nós somos. Então, tudo que a gente faz sem Deus é pecado. Então, John Piper, ele citou isso, muita gente ficou escandalizada, mas se você olhar, é isso mesmo. Aquele que não está em Cristo, tudo aquilo que ele faz, ainda que aparentemente seja uma coisa boa, é pecado. Ninguém que não esteja em Cristo pode agradar a Deus. É uma impossibilidade. Não pode viver para a glória dele. É uma impossibilidade. Por quê? Porque tudo isso demanda fé. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, não crente, ele pode pegar e tirar a roupa do corpo para dar a uma pessoa desnuda na rua. É pecado porque não foi feito para a glória de Deus. Você pode sair de noite com o carro cheio de sopão para distribuir. Se ele não está em Cristo, isso não serve de nada. Deus pode até instrumentalizar essa pessoa para sanar a dificuldade de um servo dele, para amenizar o sofrimento de um servo dele. Mas
aquilo que aquela pessoa fez é pecado, porque não é para a glória de Deus. Percebem como o negócio é muito sério? Muitas pessoas têm procurado autorredenção e boas obras. Eu não mato, não fumo, não bebo, mas vai para o inferno do mesmo jeito se não estiver em Cristo. Por quê? Porque ninguém é salvo por obras. Agora, se isso é reflexo, se todas essas boas obras são reflexo daquilo que eu sou em Cristo, coisa boa, bênção pura. Eu estou vivendo a realidade do reino. Eu estou vivendo a realidade do reino. Tomar um cafezinho sem uma percepção da graça e glória de Deus é pecado. E aí logo você percebe que nós temos um problema com isso. Foi com esse temor no coração que Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Santificação precisa então ser vista como uma abertura dos nossos olhos para que a gente viva no mundo de Deus, para Deus e o tempo todo. É uma percepção nova da realidade. Quando a gente fala nova criatura, ou nova criação, todas as coisas precisam ser novas. As práticas antigas, que eram ruins na nossa vida, elas não podem mais estar lá. Esse renovo precisa tomar conta do nosso viver. Paulo quer que vivamos. Ele vai dizer: oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Olha só o que diz os versos 20 e 21. Porque quando eras escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Você não tem como praticar essas coisas sem experimentar no final dela vergonha. Se não experimentou ainda, pode ter certeza que vai experimentar. Esse texto é extremamente rico e eu espero poder pregar especificamente sobre ele uma outra oportunidade, somente sobre esse pedacinho aqui, mas agora a gente precisa continuar tratando do texto, do restante do texto que nós lemos. Ele diz que o resultado da vida de pecado e como escravo do pecado será sempre morte. É o resultado exato. Resultado exato. Não tem variantes aqui. É morte. E, portanto, buscar os valores do reino é necessário, porque é a única forma de não vivermos no modelo cujo resultado é morte. Ou dizendo de uma forma mais direta, é a única forma de vivermos para a vida. Tem gente que está caminhando para a morte e não percebeu isso. Como é urgente nós pregarmos o Evangelho. Como é urgente nós multiplicarmos essa mensagem maravilhosa de salvação. Precisamos nos sentir desafiados a fazer isso constantemente, a estabelecer relacionamentos intencionais com o propósito de falar do Evangelho. Paulo, ele continua aqui considerando o texto, nós precisamos continuar considerando também, e de novo ressoa a pergunta de Paulo: por que precisamos viver os valores do reino? Em terceiro lugar, porque vivendo esse novo padrão traremos a eternidade para a vida cotidiana. Aquilo que nós temos como expectativa escatológica, aquilo que a gente tem a expectativa futura, da volta de Cristo, do estabelecimento do reino dele, da paz permanente, nós já podemos viver parte disso aqui, no nosso dia a dia. Quando a gente estuda sobre a teologia da ressurreição, a gente percebe que essa teologia implica em uma mudança do padrão de vida. Paulo chama isso de vida ressurreta. É uma das coisas que a teologia da ressurreição propõe, é uma visão da eternidade. E aí uma outra coisa também que nos preocupa, isso acontecer com os judeus diante da perspectiva messiânica.
A ideia de olhar para a volta do Messias, que o Messias está para vir, e eles tinham essa expectativa, só que a expectativa errada. Eles não tinham uma expectativa de eternidade, mas uma expectativa terrena, em que Jesus voltaria, que Jesus restabeleceria o reino de Israel, se assentaria no trono de Davi, e de lá governaria o mundo a partir dali. Eles queriam se livrar do jugo das outras nações. Depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais foi livre. Embora eles tenham voltado durante o governo persa para a sua terra, eles não eram livres. Nunca mais tiveram rei. Reis. Não tiveram mais. E é quando Jesus aparece, que é simples, filho de um carpinteiro, que de repente se deixa capturar, se deixa matar. Pô, não é possível que seja o rei que nós aguardávamos. Eles queriam um rei político e militar. E Jesus vem de uma forma humilde. Vive o seu ministério terreno, morre de maneira inocente, assumindo o nosso lugar na cruz. Hoje, a sociedade vive, ou aguardando, os crentes vivem aguardando esse retorno de Cristo, mas estão semeando aqui. E quando eu falo semear, não estou falando do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, das contas que a gente tem para pagar, do compromisso de se criar filhos, de viver o compromisso dentro do casamento, de viver o seu compromisso de adoração, de culto ao Senhor. Isso faz parte da nossa vida, tem que estar na nossa vida. Mas a gente também tem que perceber que quando eu estabeleço planos aqui, Deus pode falar assim: não, mas não é isso que eu quero para você. Não, Senhor, não pode não, porque eu desde cedo estou estudando, eu quero ser isso. Eu comecei a trabalhar com isso, estou fazendo isso, fiz faculdade, pós, fiz mestrado, eu quero fazer isso. E Deus às vezes fala: não. Deus tem esse costume de algumas vezes nos frustrar. E a gente precisa entender isso. A vontade dele vai prevalecer, não adianta brigar com isso. Você vai fazer aquilo que ele estabeleceu para você fazer. Há duas maneiras de fazer isso. Uma mais fácil, que é aceitar a vontade do Senhor, outra mais difícil, que é viver essa vontade do Senhor de maneira contrariada. Mas vai viver assim mesmo. E as pessoas, elas se escandalizam por isso. E querem uma desculpa para isso. Não consegue perceber que que o padrão da vida dele é o padrão de uma pátrida, de alguém que não tem uma pátria, de alguém que não tem lugar, que é peregrino, está aqui de passagem. O nosso reino não é daqui. Nós vivemos uma sobreposição de eras. Estamos vivendo nesse mundo, mas somos cidadãos de lá. Então você vai plantar aqui, pode ser que você não consiga colher tudo que você plantou. Ou alguém vai lá e vai colher no teu lugar. E você vai ficar chateado, diz: olha, que injustiça. Sim, aqui é um mundo de injustiça. Esse mundo jaz no maligno. Mas como que a gente vive, pastor, então essa realidade? A gente liga a televisão, é morte, é violência. Olhando para essa perspectiva de que a eternidade já está presente. Nós já podemos viver parte disso. É interessante que quando Paulo vai colocar a ordem de saúde, a ordem da salvação, no final ele vai dizer que sobre a ideia de que a gente aguarda a restauração desse mundo, ele sempre vai usar um termo verbal que nós não temos em português, que é o aorismo. É como se aquilo já tivesse consumado. Tal é a certeza com que Paulo emprega essas palavras. O mundo já está consumado. Isso já é como se já tivesse sido feito. O que a gente precisa ainda é experimentar dentro da eternidade presente. Porque dentro da perspectiva de Deus, isso já aconteceu. Deus não constrói amanhã. Nós não somos teístas abertos. Nós não cremos nisso, de que Deus está construindo amanhã. Tem um cântico, muito estranho, que Deus está pintando a minha história. Está errado teologicamente. Ele já pintou, o nosso quadro está pronto. A gente que ainda não viu, mas ele será apresentado lá no final. É como um jogo que você ouviu o resultado e depois você vai assistir a reprise. Você sabe o resultado final, você só não viu ainda o desdobramento, como é que foi aquele jogo.
A gente precisa entender a eternidade cotidiana presente dessa maneira. Uma das coisas que a teologia da ressurreição propõe é justamente essa visão de eternidade. Afinal, os ressurretos mesmo, na prática total, a gente só vai ter a vida eterna na era eterna. Mas a gente já tem vislumbre dessa eternidade aqui. Verso 22 e 23, ele vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Às vezes a gente passa por esse texto e não percebe esse detalhe. Pastor Paulo é muito teológico, não consigo entender tudo o que ele fala, não. Mas está aqui. Nem precisa de muita teologia para a gente entender. Ele está falando da vida eterna como parte da nossa liberdade em Cristo, dessa vida transformada, sendo transformados em servos de Deus. Ele acrescenta: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai dizer: agora, porém, ele coloca aqui um contraste que é claro, os versos 20 e 21 mostraram isso. Então, se o resultado da vida no pecado é a morte, o resultado do ato de viver de forma ressurreta é vida. É vida. E ele vai dizer que nós fomos libertos do pecado. Ele está usando um verbo lá no grego muito significativo, em uma voz passiva. Ele está dizendo que nós fomos tornados livres. Nós fomos tornados livres. E com certeza o que está por trás daquilo que Paulo faz ao usar esse verbo é tão significativo, traz ali um conceito fundamental da graça, de uma graça abundante, de uma graça abundante. Ele vai dizer também que nós fomos transformados em servos de Deus. É como se ele estivesse falando assim: olha, o fruto dessa graça é a transformação da nossa condição. Antes era escravo do pecado, nós fomos tornados escravos do pecado, agora fomos tornados servos de Deus para uma vida livre. Pode parecer uma contradição, Como assim? Era escravo do pecado, agora sou escravo de novo de Cristo. Mas é uma servidão em amor. Uma servidão em amor. Aliás, nós fomos criados para o louvor da glória dele. Nós não fomos criados para falar assim: não quero saber de religião nenhuma, não. Cada um vive a sua vida, eu vivo a minha vida aqui, eu gosto de Deus, leio minha Bíblia, faço minha oração. Há um mandamento bíblico de que nós devemos nos congregar. Deixar de se congregar é contrariar esse mandamento, é quebra desse mandamento que está lá em Hebreus. É uma ordem que está lá. Não é uma possibilidade, não é uma opção, é uma ordem. Então, o servo de Deus, que está junto com os outros servos de Deus, buscando Deus, crescendo, sendo edificado, sendo transformado constantemente, porque nós somos escravos em amor. Ele vai dizer mais: tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E todo esse processo produz dois grandes momentos que se unem aqui na nossa experiência. O primeiro, nós somos conduzidos a uma vida santificada. E na sequência, nós somos conduzidos para a vida eterna. Só que a ênfase de Paulo não é só de apontar para a vida eterna como se fosse alguma coisa somente lá no futuro, somente na escatologia, somente na consumação. Mas é algo presente aqui. É uma experiência que pode ser antecipada por meio da nossa vida santificada. Porque é necessário que haja esse quesito da santificação. Porque se vivemos em obediência com o Senhor, sendo servo dele, nós vamos experimentar a disciplina do Senhor. Porque como um pai amoroso, ele disciplina seus filhos, porque ele ama. E aí você está sofrendo porque você está lutando contra uma coisa que não pode lutar. Aí você não entende porque tem coisa acontecendo na sua vida.
porque portas se fecham, porque obstáculos se colocam no seu caminho. A era eterna será de um povo santo, sem mácula, nem ruga, santo, sem defeito. A palavra de Deus fala abundantemente sobre isso. Romanos 8, né? Essa mesma carta que nós estamos considerando, Paulo fala de uma glória que não consegue ser discernida ou alcançada nos dias atuais, e para a qual vale a pena viver e sofrer. E esse tema do futuro perfeito, né, permeia aí toda a Escritura. E a carta, né, aos Romanos, de maneira peculiar, trata disso. Né? O verso 30 do capítulo 8, ele vai dizer: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Né? Parece que está traduzido no pretérito, né? Mas também está na origem. Ele está dizendo: esses chamados já se concluíram, todos aqueles a quem Deus quis salvar, ele já colocou numa relação de salvação. E aí, no desdobramento da história, ele já chamou, ele também já justificou, porque Cristo, quando morreu, ele morreu por todos os nossos pecados. Inclusive o pecado que eu vou cometer amanhã, Cristo já pagou por ele. Mas ele também disse que também já glorificou, ou seja, ele já fechou a conta. Só está esperando, né? Nós, Deus não, porque Deus é atemporal, não tem essa ideia de passado, presente e futuro. Nós sim, né? Estamos presos na eternidade presente, aguardamos, né, com expectativa desse dia. A famosa tensão do já e ainda não. O que Paulo está propondo com esses dois momentos de santificação e, por fim, a vida eterna, não é uma ruptura, um distanciamento, mas é justamente uma antecipação de algum desfrute desse modo perfeito de vida eterna. Sabe como é possível perceber isso? Às vezes a gente vai visitar algumas pessoas que estão enfermas, né, estão doentes, às vezes até desencanadas, já têm a certeza da morte. E essas pessoas não estão em desespero. Às vezes a gente vai lá com o coração apertado, pensando assim: o que eu vou falar para uma pessoa que tem a certeza, já dada pela ciência, de que não vai viver? A gente crê que Deus pode fazer um milagre, mas ordinariamente aquela pessoa vai morrer. Mas ela está consolada. Você sai de lá consolado por ela. Você chega lá batido porque não sabe o que vai falar com uma pessoa que está naquela condição, mas o vislumbre que ela tem daquele momento da paz eterna, já vivendo aqui, é o suficiente para tranquilizar o coração dela. Aquela ideia que Paulo tinha, né? Que o Espírito Santo confirmou para ele: Paulo, você vai para Roma, você vai morrer, você não vai voltar. Paulo está na antessala da morte. Ele tinha certeza, né? Não era apenas ordinariamente, mas o Espírito Santo confirmou para ele que ele iria morrer. Mas ele estava tranquilo com relação àquilo, porque ele sabia que se vivesse, ele viveria para Cristo, e morrendo, ele estaria com Cristo. É isso que essa possibilidade de se viver os aspectos da eternidade aqui faz. Não nos tira dos problemas. Você nunca vai ver as nossas igrejas colocando lá na frente uma placa dizendo: pare de sofrer, porque a gente sabe que não tem como isso acontecer aqui. Mas é possível passar pelo estado de sofrimento sendo consolado pela ideia da eternidade. A sociedade ressurreta e a vida ressurreta é justamente a possibilidade de vivermos e também de desfrutar de um tipo de vida que jamais imaginamos que pudéssemos viver nesse mundo. E a gente precisa crer, né? A gente precisa crer nessa forma de se encarar toda essa perspectiva, para que a gente consiga de fato viver essa paz que o mundo não entende, A gente precisa crer no poder da ressurreição. Paulo diz: se a nossa esperança, falando justamente sobre ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se tudo que você está construindo, né, se a tua base está somente aqui, pode ter certeza, você é infeliz. Famílias podem ser famílias ressurretas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jovens podem ser jovens ressurretos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Governos humanos podem ser governos justos, como governos ressurretos, porque onde abundou o pecado, é possível superabundar a graça. Paulo agora nos conclama buscar a vida e abandonar a morte. Isso permeia a visão dele dessa sociedade, de pecado em contraste com a sociedade que filhos de Deus podem construir. O verso 13 do capítulo 8 diz assim: porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Amados, eu quero concluir, dizendo que é por isso que Paulo, chegando no final do capítulo 6, justamente lá no verso 23, que é a parte mais conhecida desse texto que nós lemos, está fazendo ali claramente esse contraste, dizendo o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a gente precisa perceber o nosso chamado para esse viver ressurreto e a responsabilidade de usarmos toda a nossa vida a serviço desse novo padrão de vida, desse novo padrão de existência. Precisamos confiar no poder da ressurreição e aplicar às nossas realidades esse novo padrão. As nossas decisões devem ser decisões permeadas pela ressurreição. As nossas escolhas precisam ser escolhas permeadas pela ressurreição. Os nossos pensamentos, os nossos afetos, o nosso amor, tudo em nós deve ser permeado pela perspectiva da ressurreição. E essa nova realidade então será vivida entremeada pela morte. Talvez por isso é que tenhamos entre o capítulo 6 e 8, aqui Paulo ele vai colocando um aspecto e depois traz a parte prática. O bem que eu quero, não faço. Mas certamente esse é o nosso chamado e deveríamos aplicar esse chamado ainda hoje. A gente luta com isso. O bem que eu quero, não faço. Mas ao considerarmos realmente quem tem sido o Senhor das nossas escolhas, dos nossos gostos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos e atitudes, dessa forma então, viver essa vida permeada, banhada, encharcada da perspectiva da eternidade. Precisamos viver pelos nossos novos padrões estabelecidos pelo Reino, porque assim também poderemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos pôr de pé e vamos orar nesse momento. Bondoso Deus eterno Pai, a nossa gratidão ao Senhor pela palavra que está diante de nós. Aquilo que o Teu Espírito inspirou ao apóstolo Paulo, para que ele registrasse da forma que registrou, edificando, confrontando, exortando a igreja de Roma. E hoje, as nossas igrejas, que seja uma realidade no nosso coração e na nossa mente. Essa nova vida que precisa ser vivida dentro da perspectiva da eternidade, de morte e vida. Não há neutralidade na nossa existência aqui. Ou estamos com o Senhor, ou estamos contra o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a adotarmos esse novo padrão, constantemente, diariamente, no nosso cotidiano, experimentando dessa forma, ainda que doses mais leves, aspectos da eternidade, mas com o coração vibrante, esperançoso, na expectativa da volta do Senhor, onde para sempre viveremos de forma plena, de forma consumada, aquilo que o Senhor tem nos prometido. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Abençoa a tua igreja, abençoa a igreja nessa localidade, embaixada do Senhor, para anunciar a tua palavra. Nós oramos agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que
o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para impedir que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que vos envie agora para transformares o mundo em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.